Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no congresso permanente da professora Polimara, uma guerreira, que coisa boa. E hoje teremos um simpósio de tópicos em gestação e lactação. Bem, meu nome é Karen Opperman e como palestrantes convidados, uns experts no assunto, o Dr. Marcelo Bronstein vai falar sobre prolactinomas na gestação e lactação. O professor Marcelo é professor livre docente de endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP e chefe da unidade de neuroendocrinologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É editor-chefe dos Archives de Endocrinology and Metabolism desde 2015. A seguir teremos a aula da professora Tayane Figueira. A doutora Tayane vai falar sobre osteoporose na gravidez e lactação, um desafio. Doutora Tayane, ela é endocrinologista com área de atuação em densitometria óssea. Professora colaboradora do programa de PPG de endócrino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora do curso de medicina da UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Também é membro da Comissão de Novas Lideranças da SBEM. Então, vamos lá. Olá a todos. É com grande prazer que eu participo de mais uma edição do já tradicional e querido Endo Feminino. Eu quero agradecer à professora Polimara por mais esse convite. O nosso assunto, prolactinomas na gestação e lactação, que é um assunto muito importante para a ginecologia endócrina, no sentido de que são os tumores mais prevalentes da hipófise anterior, acometem preferencialmente o sexo feminino e justamente com grande frequência em idade gestacional. Então é um assunto muito relevante. Não tem conflito de interesse para essa apresentação. Nós sabemos que o padrão ouro do tratamento dos prolactinomas são os agonistas dopaminérgicos, dos quais a cabergolina ultrapassou a bromocriptina como primeira opção, no sentido de sua tolerância e eficácia. Isso se deve porque tem maior afinidade ao receptor D2, tem menos efeitos colaterais como náusea e hipotensão, e é, portanto, a droga de escolha atualmente. Mas será que também para pacientes que desejam engravidar, porque de bula apenas a bromocriptina é colocada para quando a gravidez é desejada. As questões implicadas na gravidez de pacientes com prolactinoma são, primeiro, o risco de crescimento tumoral durante a gravidez. Nós sabemos que durante a gravidez existe um aumento importante dos estrogênios placentários que estimulam, obviamente, a hipófise anterior, os lactotróficos, consequentemente também o tumor lactotrófico, o lactinoma. Por outro lado, ao se retirar o agonista dopaminérgico do tratamento, nós aumentamos ainda mais, digamos assim, a possibilidade da liberação de prolactina e, consequentemente, devido ao crescimento tumoral. Ok? O segundo ponto é a exposição fetal. O quanto a exposição fetal aos agonistas dopaminérgicos compromete realmente em termos morfológicos e funcionais. A verdade é que a bromocriptina, que foi a primeira droga a ser utilizada, ainda tem um número maior de gestações catalogadas, mais que 6.000, do que a cabergolina, que já passa de 1.000, já tem mais do que esse número que nós temos aí, mas ainda perde em termos de quantidade para a bromocriptina. Mas cada vez mais a cabergolina vem mostrando, como ela se comporta para pacientes que querem também engravidar e também durante a gravidez. Quando nós vamos para a compilação da literatura, e essa compilação de Moritz é principalmente com bromocriptina, nós vemos que o risco tumoral na gravidez em microprolactinomas é relativamente pequeno. Essas estatísticas, incluindo uma nossa de 2002, mostram que apenas 2,4% das pacientes têm
uma manifestação clínica de crescimento tumoral quando elas têm microprolactinoma. Já em relação aos macroprolactinomas, quando são tratados apenas clinicamente com agonista, nós vemos que isso vai para 21%, aumenta muito a chance de complicação. Mas, se o macroadenoma tiver sido previamente tratado com cirurgia e ou radioterapia, essa chance de complicação cai para cerca de 5%. Mas será que nós precisamos efetivamente indicar cirurgia ou radioterapia no macroadenoma? Então vamos desenvolver esse assunto. Segundo ponto, exatamente, são as questões relacionadas à exposição fetal, em termos de malformações e desenvolvimento neuropsicomotor. Por que essa preocupação? Porque existe uma diferença muito grande em termos de meia-vida entre a bromocriptina, que é de 6 a 20 horas, e a cabergolina, que chega a 69 horas. Consequentemente, a bromocriptina tem uma duração curta de ação, cerca de 24 horas, de maneira que, assim que a gravidez é diagnosticada e a droga é retirada, há uma depuração muito rápida na circulação. Já que a cabergolina pode durar 14 dias ou mais em circulação, e ainda mais na adenipófise. Ok? E, consequentemente, essa diferença fundamental faz com que a bromocriptina, apesar de ser menos eficaz na normalização da prolactina e na recuperação da fertilidade, ainda seja por muitos preferida e constar apenas ela na bula de pacientes que querem engravidar. Ora, o que a literatura nos mostra sobre isso? Novamente, uma compilação do Mollett, de 2015, comparando bromocriptina, cabergolina em gestações normais, quer dizer, da população geral, melhor dizendo, nós vemos aqui que, comparando bromocriptina e cabergolina e também a população geral, não há diferenças significantes em termos de abortamento espontâneo, parto prematuro, gestações múltiplas e principalmente em relação a malformações. Não há diferença. Em geral, nesses estudos, a droga foi descontinuada assim que a gravidez foi confirmada. Mas a dose foi bastante variável. Alguns estudos, como esse estudo japonês, a cabergolina chegou a ser dada até 9 miligramas por semana, que é uma dose muito alta, sem complicações importantes descritas. E em termos de desenvolvimento neuropsicomotor, nós vemos aqui em 2 estudos, 64 e 988 crianças, um bom desenvolvimento normal, o desenvolvimento neuropsicomotor normal. Na nossa casuística de 70 casos, acompanhados por 1 a 20 anos, tivemos um caso de hidrocefalia, um de esclerose tuberosa e um caso de puberdade precoce. Então, tanto em termos morfológicos como neuropsicomotores, apesar de termos esses eventos, não é claro que haja qualquer realmente relação com a medicação. Quando nós vamos para a cabergolina, nós vemos aqui um estudo que foi compilado por mim e pela Andrea Gleiser, mostrando que pacientes que tomaram cabergolina durante toda a gestação, ou quase até o termo, aqui até 37 semanas, 36 semanas, 37 semanas, nós vemos que a maioria dos estudos mostraram partos de crianças normais, e nesse aqui, de 4 gestações, 3 tiveram partos normais e teve uma morte fetal devido a uma pré-eclâmpsia. De maneira que, mesmo mantendo a cabergolina durante toda, ou praticamente toda a gestação, nós vemos que não houve maior problema em termos, pelo menos, do nascimento das crianças. A quantidade de pacientes que engravidaram com cabergolina foi significantemente aumentada por esse estudo multicêntrico que foi conduzido pelo nosso centro, Hospital das Clínicas da FMUS, da Faculdade de Medicina da USP, e foi a tese de doutorado da Beatriz Santana, orientada pela Andrea Gleiser, e eu agradeço os 13 centros participantes, por vários centros neuroendocrinológicos do Brasil, Nordeste, Sudeste e Sul, ok?
que tiveram, então, uma participação, que levou a uma publicação no Pituitary em 2019, e que envolveu 233 gestações em 194 pacientes. A idade mediana foi de 31, 17 a 45 anos, ok? 28% das pacientes tinham mais que 35 anos quando engravidaram, 34% tinham comorbidades, a mais comum foi o hipotireoidismo primário, 47% apenas das gestações foram planejadas, 57% eram macroadenomas ao diagnóstico, sendo que 35% dos tumores tinham mais que 1 centímetro tumoral na gestação. Esse foi o diagnóstico e aqui por ocasião da gestação, do diagnóstico da gestação. A dose de cabergolina prévia à gestação foi uma mediana de 1 mg, 0,125 até 3,5 mg por semana, e um tempo de tratamento mediano de 24 meses, 1 até 193 meses. Portanto, bastante longo. O que nós vemos aqui? Que a exposição à cabergolina durante a gestação nesse estudo multicêntrico, em 233 gestações, houve suspensão da cabergolina assim que ela foi diagnosticada, em 206, manutenção da cabergolina após o diagnóstico da gravidez em 25 casos, e nós vemos que em 76% dos casos, essa suspensão ocorreu no primeiro trimestre, em um tempo mediano de 6 semanas, 2 a 36 semanas, e a substituição por bromocriptina, por aquela história da indicação de bula, ocorreu em 5 pacientes, tá? Numa dose de 3,75 miligramas por dia, dose mediana. Aquelas pacientes que mantiveram a cabergolina, mantiveram uma dose de 0,5 a 1,5 miligramas por semana, mediana de 1,125, e nós tivemos introdução de cabergolina em 2 pacientes que tinham suspenso. Quando nós vamos comparar os nossos dados do estudo multicêntrico com a literatura, em termos de crescimento tumoral com repercussão clínica, nós vemos que, em termos de crescimento de microadenomas, não houve um percentual maior do que a população estudada e mesmo em relação à população geral. Em relação a macroadenomas tratados apenas com agonistas dopaminérgicos, também não houve uma diferença em relação à literatura. E nós vemos, então, que, curiosamente, a nossa casuística de macroprolactinomas com outros tratamentos cirúrgicos e ou radioterápicos, aqui sim nós tivemos um percentual de crescimento maior do que os estudos relacionados e do que na população geral, de pacientes com... desculpe, aqui quando eu falo população geral, é na média geral, claro, dos pacientes que foram envolvidos nesse estudo. Consequentemente, isso nos chamou a atenção e a única explicação viável é que nós recebemos como centro de referência muitos casos de prolactinomas agressivos e que têm, mesmo sendo submetidos a cirurgia e radioterapia, um comportamento mais agressivo, mais invasivo, mais expansivo também. Consequentemente, é a única explicação viável que nós temos para essa discrepância. Bom, o que nós temos em relação a dados do crescimento tumoral com repercussão clínica? A avaliação tumoral imediatamente antes da gestação mostrou que o maior diâmetro tumoral, digamos assim, contou para a complicação. A menor idade da confirmação da gestação, e nós sabemos que pacientes mais jovens podem ter tumores mais agressivos. E muito importante, menor tempo de tratamento com cabergolina, como já havia sido mostrado por Holmgren e colaboradores com bromocriptina, que pacientes tratados menos de 1 ano tinham a chance de crescimento muito maior quando se passava desse período. O que aconteceu em termos dos pacientes que tiveram crescimento tumoral com repercussão clínica? Nós vemos aqui que 23 tiveram, uma paciente foi diretamente para a cirurgia transfenoidal, a reintrodução do agonista dopaminérgico ocorreu em 22 casos, a bromocriptina foi
reintroduzida em 3 casos, a bromocriptina passou para a cabergolina em 5 e a cabergolina foi reintroduzida em 14 casos. Nós vemos que, na maioria desses casos, a reintrodução do medicamento foi suficiente para melhorar os sintomas clínicos e levar a gestação a termo. No entanto, houve falha de tratamento em 3 casos, por resistência, e apoplexia clinicamente significante em 2, e esses 5 casos acompanharam aquele que foi diretamente operado, levando a 6 casos de pacientes com prolactinomas que tiveram a cirurgia transesfenoidal efetuada intragestacionalmente, numa idade gestacional de 20 a 33 semanas. Em termos de desfechos materno-fetais, nós temos um dado que discorreu realmente, que foi diferente da literatura, que diferenciou-se da literatura. A taxa de abortamento, de 11%, foi semelhante aos dados da literatura, que são de 10% a 15%. No entanto, no nosso estudo, houve associação com a manutenção da cabergolina após a confirmação da gestação, já que 7,5% dos casos tiveram abortamento se a suspensão da cabergolina ocorreu após a confirmação, versus 38% se a manutenção da cabergolina foi continuada após a confirmação da gestação por um tempo variável. Nós vemos que o N é bem diferente, mas mesmo assim houve um P significante. Óbvio que nós temos limitações, é um estudo que pode multicentro, com a possibilidade de taxa de abortamento subnotificado, história obstétrica incompleta antes do uso da cabergolina. E muito importante também, que embora possa haver uma relação causal entre as duas, entre essa manutenção e a presença ou não de abortamento, esses dados corroboram com os resultados do estudo Efêmeris, no qual houve maior taxa de abortamento em gestantes com diversas doenças, além de prolactinoma, Parkinson, por exemplo, e outras doenças com que o agonista dopaminético foi usado, e o uso de diferentes agonistas dopaminérgicos, incluindo bromocriptina. Quer dizer, além da cabergolina, vários outros. Consequentemente, nós não podemos, por aí, imputar a cabergolina como causa específica e única desse aumento da taxa de abortamento. Aqui nós vemos que, em termos de desfechos materno-fetais e baixo peso, nós tivemos esse percentual que não foi diferente dos outros da literatura e não foi muito diferente também, não foi importante em relação à população geral. Então, baixo peso ao nascimento não foi um problema na maioria dos pacientes. O desenvolvimento neuropsicomotor, como se vê aqui, em vários estudos foi normal, tá certo? Em alguns estudos tiveram alguns problemas, como atraso leve na fluência verbal, dificuldade da aquisição da continência urinária até 48 meses, epilepsia em 2 casos, transtorno pervasivo do comportamento 2, e no nosso estudo, 4 casos de epilepsia, 1 de deficiência de atenção, 1 de atraso na aquisição da linguagem, 1 de atraso da sustentação da cabeça até 24 meses e tremor não especificado em um caso. Obviamente, nós não podemos ter dados que possam realmente, diretamente relacionar com o tratamento, e as limitações do estudo, novamente, são dados retrospectivos através de relatos maternos. Nós não tivemos uma metodologia padronizada para caracterizar esses estudos. Bom, e vocês veem que em 31 casos a cabergolina foi mantida durante toda a gestação. 12 casos tiveram abortamento, dos 19 nascidos vivos, 2 tiveram prematuridade, 4 com baixo peso, mas nenhum caso teve uma formação, mesmo com a manutenção da droga durante toda a gestação. Em termos de lactação e remissão tumoral, nós temos que lembrar que se a paciente passou um período de alto impacto estrogênico da gravidez sem problema, certamente não é o estímulo da lactação que iria dar. Isso foi comprovado em vários estudos, e nós vemos que 80% dos casos lactaram em um período mediano de 9,8 meses, 8,4 a 11 meses. Não houve associação com crescimento tumoral e sem também associação com remissão da hiperprolactinemia. E nós vemos que é muito interessante que houve remissão tumoral em 10% dos casos, e nesses casos houve normoprolactinemia sem reintrodução da medicação. Então, em alguns casos, curiosamente, os
existem algumas explicações, pode ser, digamos, até um efeito colateral benéfico no sentido do paciente não precisar mais de tratamento medicamentoso e nem cirúrgico. Terminando, então, nós traçamos e adotamos o seguinte algoritmo de tratamento. Quando o paciente tem um microadenoma ou um macroadenoma intracelular, se isso ocorrer, digamos, essa situação antes da concepção, nós começamos o tratamento com agonista dopaminérgico. Se nós tivermos um tumor expansivo ou invasivo, macroadenoma, também podemos começar o tratamento com agonista dopaminérgico. Muito bem. Se a prolactina normalizar, no caso dos microadenomas e macroadenomas intracelulares, nós permitimos que a paciente tente a gravidez. No caso dos tumores expansivos, a gravidez só deve ser autorizada se a prolactina normalizar, isso vai ser fundamental até em termos de retorno ovulatório, é claro, e houver uma redução tumoral para dentro dos limites da célula. Nesses casos, nós podemos, inclusive, considerar a neurocirurgia como uma opção, lembrando que pode haver chance de hipotuitarismo, inclusive por hipogonadismo, necessidade de tratamentos adicionais para a gravidez. Uma vez que a gestação for confirmada, nos casos de microadenomas e macrointracelulares, nós devemos suspender o agonista dopaminérgico, seja qual for. Se nós tivermos os casos invasivos ou expansivos, a manutenção da droga deve ficar a cargo e a responsabilidade do médico acompanhante, com experiência, que vai se basear em várias coisas, como história prévia da paciente, localização do tumor e outros dados. Muito bem. Durante a gestação, avaliação clínica a cada trimestre, não se deve rotineiramente dosar prolactina em micro e macro adenomas intracelulares. Também não devemos dosar prolactina rotineiramente nos expansivos, mas, como já falei, a droga pode ser mantida a critério médico e nós devemos avaliar a paciente clinicamente todo mês e também avaliar a parte visual cada trimestre. Se nós tivermos, tanto em micro e macro intracelular como em expansivo, sintomatologia relacionada a efeito tumoral de massa, como cefaleia quadro visual, nós devemos realizar, de preferência depois do primeiro trimestre, uma ressonância sem contraste e, havendo confirmação do crescimento tumoral, primeiro tentamos a reintrodução do agonista dopaminérgico. Se isso não funcionar, neurocirurgia. E se por acaso a gestação estiver perto do termo, nós podemos considerar a antecipação do parto. Eu quero agradecer a toda a minha equipe, essa é uma reunião nossa de sexta-feira, em particular o grupo que lida com prolactina, comandado pelo André Glésia, e no caso também a Beatriz Santana, que é, digamos, a primeira autora desse estudo multicêntrico. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá, primeiramente eu quero agradecer o convite, agradecer a professora Polimar, é uma imensa satisfação participar do Endofeminina, e eu vou falar sobre a osteoporose na gravidez e na lactação. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. E eu dividi essa apresentação em 3 tópicos, né? Eu vou começar falando de alguns aspectos da fisiologia e as adaptações que são necessárias para suprir a demanda da gestação e da lactação. Bom, vamos considerar um indivíduo que tem uma ingesta adequada de cálcio, de 1000 miligramas de cálcio por dia. Nós sabemos que aproximadamente 400 miligramas são absorvidos, 200 miligramas são secretados no trato gastrointestinal, e isso gera, então, um saldo de absorção de 200 miligramas. Nós sabemos que há uma troca entre o tecido ósseo, o meio intra e extracelular, e nós sabemos também que há uma eliminação pelos rins em torno de 200 miligramas por dia. Então, vejam que há um controle muito fino do metabolismo do cálcio, que faz com que a taxa de absorção ela seja muito próxima do que é eliminado diariamente.
Então, como que entra a gestação e a lactação dentro desse equilíbrio? Né? Nós sabemos que um feto a termo ele tem aproximadamente 30 gramas de cálcio. Esse cálcio ele não é incorporado de forma regular ao longo de toda a gestação. Nós temos uma transferência muito maior nas últimas semanas de gestação, no último trimestre principalmente. Então, vai haver uma taxa de transferência menor no primeiro e segundo trimestre, e nas últimas semanas essa taxa de transferência pode chegar a 300 até 500 miligramas por dia de cálcio da mãe para o feto. Da mesma forma, durante a lactação, vai haver uma transferência que é maior nos primeiros meses de puerpério. Mais tarde, no segundo semestre, a incorporação de outros alimentos na dieta do bebê, então diminui a produção de leite, e essa transferência de cálcio, ela depende muito da quantidade de leite que é produzido. Então, se nós temos uma mãe amamentando um bebê, nós vamos ter uma produção em torno de 800 ml ao dia, mas que pode chegar até 2 ou 3 litros de leite, se forem mais, se essa amamentação for maior, por exemplo, se forem gêmeos, né? Então, isso tudo vai acabar tendo impacto sobre essa taxa de transferência. Quando nós olhamos essa absorção diária, que é em torno de 20% a 25% do cálcio da dieta, fica simples ver que, considerando a taxa de transferência ao final da gestação de 300 miligramas ao dia, por exemplo, é muito difícil que seja possível ter uma ingestão de cálcio suficiente, né, para alimentar esse aumento de demanda da gestação. O que acontece na gravidez, por alguns mecanismos que eu vou falar mais para frente, é que há um aumento muito significativo na taxa de absorção do cálcio da dieta, que pode chegar a 40% ou 50%. E nós sabemos que esse aumento, ele acaba sendo suficiente para garantir essa demanda do cálcio que precisa chegar, então, no bebê. E mais de 90% do cálcio que chega para a formação do feto, ele é garantido por esse aporte, por esse aumento da absorção do cálcio alimentar. Ao final da gestação, né, e com o parto, essa absorção de cálcio, ela volta para os valores pré-gestacionais. Então, nós não temos mais esse recurso, né, para garantir o cálcio, essa transferência de cálcio para o bebê. E aí, o que passa a ser o principal mecanismo de mobilização do cálcio e para suprir essa demanda da lactação é o aumento da reabsorção óssea da mãe. Isso acontece através de vários mecanismos hormonais. Nós olhamos com relação à gestação e à lactação, os níveis de cálcio eles permanecem estáveis ao longo de toda a gravidez. Vejam que há um aumento da redução há uma redução do cálcio total às custas de redução de albumina por diluição. Nós temos uma supressão importante dos níveis de PTH, principalmente porque aumenta calcitriol, aumenta PTH-RP, aumenta a absorção intestinal de cálcio, tudo isso, então, acaba refletindo nos níveis de PTH. Há um aumento do calcitriol, principalmente com origem da produção renal materna, por estímulo do PTH-RP, e o calcitriol acaba sendo fundamental para aumentar a absorção do cálcio da dieta. Há o aumento da calcitonina também pela placenta, que pode então ter um papel protetor no esqueleto da mãe, mas não há dúvida que o hormônio dominante, tanto na gestação quanto na lactação, é o PTH-RP, que nós sabemos que cursa com níveis muito baixos fora desse contexto de gestação, mas que durante a gestação aumenta de forma significativa, com um aumento muito importante no final da gestação e no período de lactação. O que acontece durante a gestação é que os níveis muito altos de estrogênio, eles protegem o tecido ósseo da mãe da ação do PTH-RP. Então, não há uma grande reabsorção óssea durante a gestação, porque há uma situação de hiperestrogenismo que protege o tecido ósseo. Então, durante a gestação, o cálcio ele vem principalmente do aumento da absorção intestinal. Por outro lado, quando acontece, né, logo depois do parto, durante o puerpério,
há uma redução importante dos níveis de estrogênio, nós temos uma situação de hipoestrogenismo, e isso torna o osso muito mais vulnerável à ação do PTHRP e acaba sendo a principal fonte de cálcio para o bebê. Então, nós temos aqui uma situação de baixos níveis de estrogênio associada a altos níveis de PTHRP, que é uma ação sinérgica. Portanto, nós vamos ter mais reabsorção óssea durante os meses de amamentação do que, por exemplo, na pós-menopausa, que nós temos apenas o hipoestrogenismo. Aqui nós temos hipoestrogenismo mais aumento do PTHRP e eles têm uma ação sinérgica. E isso pode ser observado pelos marcadores de formação e reabsorção que aumentam de forma significativa ao final da gestação e nos primeiros meses de amamentação. Além de todas essas mudanças hormonais, nós temos alterações mecânicas, nós temos aumento de peso, né? Nós temos alterações posturais que também predispõem a um aumento de risco de fratura vertebral nessas mulheres. Então, respondendo à segunda pergunta, quais são as evidências de risco da gestação e da lactação para massa óssea e fraturas a longo prazo? Nós temos trabalhos, eu vou mostrar aqui alguns trabalhos mais antigos, porque são trabalhos em que se faziam densitometrias seriadas ao longo da gestação, que hoje já não é um exame é um exame que se evita durante a gestação pela exposição à radiação. Então, nesse trabalho se observa redução de densidade mineral óssea durante a gestação, é uma redução que ela é muito pequena, né? Na maior parte das mulheres permanece dentro da mínima variação do equipamento. Vejam que aqui a redução ela é mais significativa no trocânter, que não é mais um sítio utilizado para avaliar risco de fratura, e que nos demais sítios era uma redução muito pequena. Existe, contudo, um pequeno número de mulheres, que nesse trabalho foi aproximadamente 10%, que vão apresentar uma perda óssea maior na coluna e no quadril, e talvez essas mulheres tenham um risco maior de fratura, e talvez elas até já apresentassem uma redução de massa óssea prévia à gestação. Esses resultados, eles também são observados em outros trabalhos, são trabalhos que têm um tamanho amostral, na maioria das vezes pequeno, que avaliaram diferentes sítios, né, de diferentes regiões de interesse para análise de risco de fratura, avaliação em diferentes momentos, né, da gestação e do puerpério, mas eles mostram uma redução que é predominantemente de osso trabecular, como nós podemos ver pela maior redução de massa óssea da coluna, uma redução do fêmur que geralmente fica abaixo de 5% e do rádio que na maioria dos estudos fica de 1 a 2%. Com relação à lactação, nós temos trabalhos que também mostram uma redução da densidade mineral óssea. Esse é um trabalho transversal que avaliou mulheres no puerpério em 3 e 6 meses após o parto, comparado com controles com mulheres que não haviam gestado, não estavam amamentando, e se observou então uma redução significativa da densidade mineral óssea nessas mulheres que estavam amamentando, assim como redução dos níveis de estradiol, aumento dos níveis de prolactina e aumento dos níveis de fosfatase alcalina, compatível então com maior reabsorção óssea. Nós também temos trabalhos, e esse é um trabalho que tem um N pequeno, mas eu acho interessante porque eles avaliaram a densidade mineral óssea em cada trimestre da gestação e nós não observamos uma redução muito significativa nesse segmento. E depois do parto, eles viram uma redução da massa óssea, principalmente 6 meses depois do parto, nas mulheres que estavam amamentando, e essa redução não foi observada naquelas mulheres que utilizavam fórmula como método de alimentação. Um outro fator que pode ter impacto grande nessa redução de massa óssea é o tempo de amamentação, né? Então vejam que nesse trabalho que tem 92 gestantes, é um dos maiores trabalhos, e essas gestantes foram acompanhadas depois ao longo do puerpério até 19 meses após o parto. Vejam que aquelas que amamentaram menos de 4 meses, ao final de 9 meses já haviam recuperado a massa óssea na coluna lombar, né? Então, aquelas que amamentaram por menor tempo apresentaram uma recuperação da massa óssea mais precoce.
Por outro lado, aquelas que amamentaram mais tempo, elas tiveram um retardo na recuperação, porém elas também estavam em curva de melhora da densidade mineral óssea aos 9 meses, tá? Além disso, se observa um retardo de recuperação no osso cortical comparado ao osso trabecular. Porém, ao final de 19 meses de avaliação com o N menor, eram menos pacientes que tinham essa avaliação, mas já não se observava diferença na massa óssea dessas mulheres comparado aos controles. Basicamente, nós temos de estudos prospectivos avaliação até os 18 meses após o parto. São pouquíssimos dados que tiveram uma avaliação por maior tempo. Então, quando nós vamos buscar dados de mais tempo, né, para avaliar o impacto da amamentação, da gestação em mulheres próximas da menopausa ou após a menopausa, nós vamos ter alguns estudos de corte retrospectivos que avaliaram o impacto da paridade e da duração de lactação sobre a massa óssea na pós-menopausa ou na perimenopausa. Então aqui, por exemplo, trouxe dados da corte Swan, que foram mais de 2.000 mulheres com idade entre 42 e 53 anos, que tiveram um tempo de acompanhamento por aproximadamente 16 anos, e vejam que não foi observado a associação da paridade com a massa óssea nas mulheres com mais de 42 anos, mas foi observado um impacto negativo na duração de lactação cumulativa nas mulheres com mais de 42 anos. Então, para cada 6 meses que elas haviam amamentado, houve uma redução de 0,018 gramas por centímetro quadrado na massa óssea da coluna. Esses dados são muito conflitantes em outros trabalhos. Nós temos trabalhos com associação negativa, positiva, associação sem associação de lactação com massa óssea na pós-menopausa, e vários fatores confundidores podem explicar esses dados conflitantes, né? Por exemplo, o tempo de amamentação que muda muito de um estudo para outro. Alguns estudos, por exemplo, da Turquia, têm uma média de tempo de amamentação de anos, né? Alguns trabalhos falam em 5, 6 anos de média de tempo de amamentação, também o número de filhos que muda muito de uma população para outra e, né, muitas vezes é muito diferente da nossa realidade aqui. Então, tudo isso justifica, poderia explicar, pelo menos em parte, esses resultados tão diferentes. Com relação a risco de fraturas, né, nós temos alguns estudos de corte com tempo de acompanhamento de 8 até 16 anos, geralmente com mulheres com mais de 40 anos, predominantemente na pós-menopausa, e não se observou a associação da paridade nem do tempo de lactação com maior risco de fraturas. Então, o que nós temos em resumo, né, desses dados até o momento? É provável que a gestação e a lactação tenham um impacto deletério sobre a densidade mineral óssea. Na maior parte das mulheres, esse impacto ele é leve, ele é pequeno e não se sustenta a longo prazo. Aparentemente, há uma evolução favorável à recuperação da massa óssea na maioria das mulheres, que não aumenta, né? Não há aumento de risco de fraturas a longo prazo, ao menos com base nas evidências que nós temos até o momento. Talvez algumas mulheres, um grupo pequeno de mulheres, tenham uma maior suscetibilidade à perda de massa óssea durante a gestação e a lactação, ou mesmo talvez essas mulheres já cheguem, né, já tenham uma fragilidade óssea antes da gestação, já tenham baixa massa óssea antes da gestação, e claro, fica muito difícil identificar essas mulheres, uma vez que a avaliação de massa óssea ela não é feita rotineiramente nas mulheres que pretendem gestar. Com relação à osteoporose associada à gestação e à lactação, é uma condição que tem uma prevalência muito baixa, poucos relatos na literatura, provavelmente uma prevalência subestimada, e tudo isso dificulta muito a criação de recomendações e até mesmo a própria definição dessa situação. Ela é definida pela presença de fraturas por fragilidade durante a gestação ou período pós-parto, e aqui alguns autores sugerem até 18 meses após o parto,
Alguns falam que é importante o critério de excluir causas secundárias, mas isso não é unânime, né? Alguns não citam essa necessidade de excluir outras causas para considerar a fragilidade associada à gestação à lactação, então não há uma clareza nem mesmo com relação à definição dessa condição. Eu trouxe aqui um estudo um estudo francês, uma corte francesa de 52 pacientes, é um dos maiores trabalhos publicados, uma média de idade de 32 anos. Observem que o diagnóstico ele é clínico na maioria das vezes, geralmente afetando a coluna vertebral. Muitos aqui podem ter aquela ideia de fratura vertebral assintomática da pós-menopausa, né? Mas não é o que nós vemos nesses trabalhos. A maioria das mulheres apresenta um quadro de dor aguda, severa, incapacitante, muitas vezes necessitando de hospitalização, e isso permite o diagnóstico clínico da fratura durante a gravidez e a identificação do momento em que ocorreu a fratura, com a confirmação radiológica depois do parto. A maioria das mulheres apresentou fratura na primeira gestação. Nós tivemos, eles relatam, né, aproximadamente 8 casos com fratura no último trimestre e 36 casos com fratura nos primeiros meses após o parto, principalmente nos primeiros 2 meses após o parto. Cerca de 28 pacientes amamentaram e mais de 70% dessas pacientes que amamentaram apresentaram fratura durante a lactação. A média de fraturas também chama atenção, né, por paciente, uma média de quase 4 fraturas por paciente, todas atraumáticas. Menos de 1/3 das pacientes apresentavam causas subjacentes associadas, como Cushing, como anorexia, osteogênese imperfeita, uso de corticoide. Dor grave incapacitante foi identificada em todos os casos, preferência de comprometimento de coluna tóraco-lombar. E naquelas pacientes que realizaram densitometria óssea, que não foram todas, mas nas que realizaram, foi observado um T-score baixo, né, média menos 3,4, e mais de 80% dessas mulheres apresentavam um T-score abaixo de menos 2,5 na coluna. Eu montei essa tabela com outros trabalhos na literatura, vejam que o N é pequeno na maioria dos estudos, mas para mostrar que apesar de ter um número pequeno de casos, as informações elas são semelhantes entre os estudos. A apresentação clínica é muito semelhante, com dor importante, aguda, a média de idade de 27 a 31 anos, só teve um trabalho que sai dessa média, um percentual muito baixo de causas secundárias identificadas na maioria dos estudos. A maior parte dos casos mostra fratura no primeiro e segundo mês após o parto e também alguns no final da gestação, mas há um predomínio nesse período de final de gestação e primeiros 2 meses após o parto, e mais de 70% dos casos com fratura ocorrendo na primeira gestação. Um desses trabalhos avaliou a densidade mineral óssea por densitometria e comparou com um grupo controles de não gestantes, mostrando uma redução significativa da massa óssea, e os trabalhos em geral que fazem avaliação de massa óssea dessas pacientes mostram que essas pacientes que fraturam têm uma massa óssea menor, e esse outro trabalho que avaliou o risco de recorrência em gestações futuras. Então, de 107 pacientes, cerca de 30 delas engravidaram novamente e apenas 20% apresentaram fraturas em gestações subsequentes. Então, isso é importante porque é uma informação que a paciente quer saber. Eu quero engravidar de novo, eu vou fraturar de novo, né? Então, é importante a gente ter essa informação de que, pelo menos, a maioria das pacientes não fraturam novamente em gestações subsequentes. Claro que há o risco, mas não é uma certeza. E, finalmente, quando nós devemos intervir, né, nessa condição? Então, existem algumas recomendações gerais para as pacientes que têm osteoporose associada à gestação e à lactação, como otimizar a ingestão de cálcio, manter níveis adequados de vitamina D, considerar a interrupção da amamentação. Eu coloquei aqui com asterisco, porque é importante deixar bem claro, não é uma contraindicação à amamentação, é uma recomendação de especialistas que, podendo, se interrompa a amamentação para preservar o cálcio materno e a realização de densitometrias de controle dentro de 12 a 18 meses. Eu vou voltar para aquela corte que eu mostrei previamente,
mais da metade das pacientes receberam terapia específica para osteoporose, a maioria com bisfosfonatos orais ou endovenosos por 2 a 3 anos. Algumas receberam teriparatida. E vejam que aqui cada linha é uma paciente que teve controle densitométrico ao longo de 2 anos e meio. Então vejam que é um N muito pequeno. Mas o que nós podemos ver? Há uma melhora significativa com o tratamento com bisfosfonatos, um ganho maior ainda de massa óssea com teriparatida. Porém, também há melhora em quem não recebeu tratamento nenhum. Tá? Então isso, eu queria abrir um parênteses aqui, porque é realmente uma recomendação baseada em relatos de caso. Não existe nenhum ensaio clínico randomizado comparando a eficácia dessas drogas e com grupo controle. Nós precisamos pesar isso na hora de indicar o tratamento. São medicamentos aprovados para osteoporose na pós-menopausa. Existem riscos do uso dessa medicação em mulheres com idade fértil, que eu vou falar mais adiante. E, principalmente, nós estamos frente a uma situação que tem um potencial de melhora espontânea muito grande, mesmo naquelas pacientes que fraturam. Então, há uma opinião de alguns especialistas de uma sugestão de conduta de observar essas pacientes pelo período de 12 a 18 meses, repetir a densitometria óssea e, em caso de melhora, seguir acompanhando e optar pelo tratamento específico quando não há uma melhora espontânea ou em casos de fraturas recorrentes. Com relação àquelas pacientes que fraturaram novamente desse estudo, pouco menos da metade estava em tratamento medicamentoso e todas as que fraturaram tinham um fator de risco identificável. Aqui eu trago alguns outros estudos que avaliaram a eficácia dos bisfosfonatos no tratamento da osteoporose associada à gestação e à lactação. Vejam que é um número muito pequeno de pacientes que tiveram controle densitométrico, não há um protocolo de tratamento, nem de escolha de droga, nem de tempo de tratamento, e a taxa de resposta também é muito variável. Lembrando que os bisfosfonatos são medicamentos que têm uma alta afinidade pela massa óssea, pelo cálcio, permanecem, têm um efeito residual na massa óssea por bastante tempo, e nós não temos dados de segurança em gestantes e até mesmo em gestações futuras. É possível que essa droga, por ficar armazenada na superfície, no tecido ósseo por muito tempo, é possível que em gestações futuras possa haver algum efeito deletério na formação do feto, porque nós sabemos que é uma medicação que passa a barreira placentária. Não devem ser utilizados em mulheres que estão em idade reprodutiva com plano de gestação nos próximos 12 meses. Em caso de gestação, deve-se interromper o tratamento imediatamente. Com relação ao denosumab, nós temos relatos de melhora da dor e melhora da densidade mineral óssea, porém não temos dados de segurança sobre o desenvolvimento fetal e, na verdade, existem dados em animais que mostram que o denosumab pode causar um distúrbio em osteoclastos, causando um fenótipo semelhante à osteopetrose, né? Por isso que é categoria D e há uma sugestão, né, uma recomendação de suspender 6 meses antes da concepção. E a teriparatida, nós temos então relatos de alívio da dor e melhora significativa da massa óssea, mesmo em casos graves. Não temos dados de segurança também para uso na gestação, porém é a droga que nós sabemos que não tem um efeito residual sobre a massa óssea e talvez tenha uma indicação um pouco mais segura nesse contexto. Tá? Então, finalizando as mensagens que eu gostaria de deixar ao final dessa apresentação, é que o maior impacto da massa óssea acontece no 3º trimestre de gestação e no período pós-parto. As evidências atuais mostram que a gestação e a lactação afetam transitoriamente a massa óssea, sem afetar de forma significativa o risco de fratura a longo prazo. Osteoporose associada à gestação e à lactação é uma condição rara, afeta predominantemente a coluna tóraco-lombar e se manifesta por dor severa ao final da gestação e nos primeiros meses após o parto. E o tratamento farmacológico nessas situações pode ser considerado em casos de fraturas recorrentes, dor incapacitante ou falha na melhora espontânea da densidade mineral óssea. Com isso, eu termino a minha apresentação, agradeço mais uma vez e fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Ok, pessoal.
Vamos entrar, então, dar seguimento às discussões maravilhosas, onde vocês encontram tanta informação nova para distribuir para a gente. Depois eu queria fazer umas perguntinhas para vocês, a gente pode abrir para discussão geral, mas eu gostaria muito de passar a primeira pergunta que o Dr. Marcelo já gostou da pergunta aqui no nosso grupinho, né? Que é da Cíntia Paula Carneiro Gomes. Ela pergunta assim: Marcelo, no macroadenoma, se necessitar de uso de agonista dopaminérgico na gestação e se reduz o tumor, suspende daí para usar durante a amamentação ou volta a usar a medicação? Então, essa pergunta, Cíntia, é muito boa. Eu entendo o que você está falando. Pacientes que mantiveram o agonista durante a gestação ou reintroduziram se por acaso houve alguma complicação como crescimento tumoral. Tá? Olha, em princípio, isso vai depender do quanto o tumor reduziu, aonde ele está localizado e por quanto tempo a paciente tomou até perto do parto. Lembrando que, como a cabergolina tem uma meia-vida muito longa, provavelmente, se ela tomou até perto do parto, não vai ser tão fácil ela amamentar. Não é? O outro ponto, por outro lado, é que ela já passou o grande estresse hiperestrogênico da gravidez. E, consequentemente, muitos casos, se por acaso houver a retirada, o tumor estiver localizado intracelularmente e, obviamente, ela tiver produção de leite, senão não adianta nada, eu permitiria a amamentação. Mas são situações que frequentemente vão prejudicar a amamentação, mas é o preço que nós pagamos por uma situação como essa. E perguntando aqui, que eu fiquei interessada, Marcelo, não haveria assim estímulo para não amamentar, medicamente falando? Não, veja, é aquilo que eu coloquei. O crescimento tumoral do prolactinoma, ele decorre fundamentalmente do hiperestrogenismo na gravidez, tá? E a falta, obviamente, do agonismo dopaminérgico pela droga que foi retirada. Bom, se ela já deu à luz, se a paciente deu à luz e já perdeu aquele hiperestrogenismo, dependendo de aonde está esse tumor e até quando ela tomou a cabergolina antes, ou seja, será que essa cabergolina não vai atrapalhar a produção de leite, a galactopoiese? Mas se ela estiver, por exemplo, com um tumor intracelular, já deu à luz e, digamos que parou de tomar uma semana antes e conseguiu amamentar daí para frente, não vejo problema nenhum. Ok. Beleza. Aqui a doutora Carla Vanin mandou dizer que as aulas estão maravilhosas. E eu vou te perguntar o seguinte: me chamou a atenção, Marcelo, nesse dado, esse dado que vocês pegaram do Brasil todo, esse estudo, eram de pacientes, foi publicado em 2019, mas eram pacientes ao longo de vários anos, né? Ok? Com certeza. Então, me chamou super atenção, espero que isso seja coisa do passado, mas pode não ser, que 47% das pacientes engravidaram sem planejamento, né? Com micro e macro, quer dizer. Então, aí eu acho uma coisa super grave, né? Tanto quando a gente fala sem planejamento, não é que não houve orientação nesse sentido, é que tem gente desobediente. Eu sei. Obviamente que a orientação é realmente aguardar o efeito do tratamento, principalmente em macro, não é?
antes de engravidar. Mas volta e meia nós temos isso. E quando aqui era quase, Marcelo, era quase a metade das pacientes, né? Impressionante. Daí eu fiquei pensando outra coisinha aqui, ó. Será que... É que não adianta, a mulher quando quer engravidar, vocês já sabem, não, é que nem quando quer fazer plástica de mama, né? Quer botar um silicone, não tem jeito, não tem quem tire da cabeça. E engravidar é mais ainda, né? Acima de tudo e de todos vão e acabam engravidando. Mas eu fico perguntando se o fato de elas terem microadenoma ou hiperprolactinemia possa ter havido, parece que não existe mais isso de contraindicação à pílula combinada, né? Possa ter havido algum problema na indicação de método anticonceptivo dessas pacientes, com micro, macro. É possível. Como você falou muito bem, hoje a gente realmente indica contracepção hormonal, o que não se fazia antigamente, você tem toda a razão. E mais ainda, naqueles casos de pacientes com microadenomas resistentes ao tratamento e que não querem engravidar novamente, é permitido até a reposição extra-progestagênica. Agora, eu não vou poder te responder essa pergunta, porque é um estudo multicêntrico, retrospectivo, e exatamente o que aconteceu com essas pacientes em termos de pararem pílula, em tomarem direitos ou não fazerem uma contracepção adequada, fica realmente impossível de se determinar. Mas você tem razão, é um número muito grande de casos sem autorização para a gravidez. Eu sei que quando eu apresento no exterior case report dizendo assim, apesar das recomendações, é para todo mundo rir, eu disse, puxa vida, elas são danadinhas, né? Sim, bem assim. E Marcelo, Tayane, já tenho perguntas para ti também. Marcelo, me diga, tu achas assim que epidemiologicamente existe alguma coisa que nos diga que os números de microadenomas ou macro, talvez micro mais, possam estar reduzindo, ou a gente já não dá mais tanta bola, ou independente dos exames radiológicos, isso epidemiologicamente está igual, está mais ou está menos? Tu acha? Eu não conheço estatísticas que, digamos assim, comparativas, né, de segmento. O que acontece é que muitas vezes o que nós temos são incidentalomas, são pedidos de exame desnecessários ou por outras razões que não quadros relacionados à hiperprolactinemia, como cefaleia, como trauma craniano, né? E outra coisa que muita gente não sabe lidar é com o fenômeno da macroprolactinemia, né? Em que é uma situação relativamente frequente e absolutamente inocente em termos de comprometimento do eixo gonadal. Então, isso tem que entrar também na fogueira. O que eu sempre digo é o seguinte, a gente tem que pedir prolactina quando houver indicação de pedir prolactina, tanto no homem como na mulher. Se não houver indicação de pedir, é melhor não pedir, porque senão entra esse problema como macroprolactina, uma pequena hiperprolactinemia de estresse, e aí as pessoas se enrolam, e eu já vi muita conduta errada nessas situações, né? Agora, não sei te dizer epidemiologicamente se está havendo redução ou não. Do ponto de vista da minha clínica, ainda não teve, não. Tá ótimo, Marcelo. Tayane, eu estou fazendo perguntas porque eu estou aguardando aqui, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, não muito, para falar, mas eu queria te dizer o seguinte, você sabe, né, que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a amamentação seja por 2 anos, né? Então, muitas pacientes seguem religiosamente isso ou até mais. Então, talvez a gente tenha algumas informações mais adiante, porque isso é relativamente novo, né? Te pergunto, tu achas que esses estudos talvez não tenham avaliado também o uso de outras, essa corte francesa, eu fiquei meio assim pensando, parece até que possa ter algum outro fator, né, Tayane, que a gente não saiba, sabe?
Eu fiquei pensando assim, para onde que fraturam durante a gestação. Claro que é um N pequeno, mas eu queria saber a tua opinião, já que na gestação tem mais estrogênio. Tá, mas a outra pergunta era o seguinte: independente do método anticonceptivo usado durante a amamentação, será que o efeito é o mesmo sobre a densidade mineral óssea? E a outra ainda que te pergunta assim, essa DMO, nessas pacientes aí que fraturaram, que era 0,8, eu não sei, existe essa DMO é tão baixa que pode fraturar ou tem outros fatores aí que a gente está comendo mosca? Eu vou te dizer assim, eu acho que a gente fica com a impressão que essas mulheres já têm uma fragilidade óssea prévia à gestação. E claro, como não existe indicação de fazer densitometria antes de engravidar, é uma informação que a gente não tem, né? Se já era uma fragilidade prévia. Mas fato é que essa melhora, esse ganho espontâneo de massa óssea, quando depois do parto, quando interrompe a amamentação, fica a impressão de que houve a perda, né? Como teve essa melhora espontânea, a gente fica com a impressão que houve uma perda ao longo da gestação. Mas talvez sejam mulheres que tivessem uma fragilidade prévia e que essa perda adicional, né, acaba resultando na fratura. O que a gente vê naquela corte é que a grande maioria fratura nos primeiros 2 meses depois do parto. Então, é aquele momento, e a gente, olhando dados de outros estudos, é uma perda de massa óssea que pode chegar a 3% ao mês. Então, uma perda bem significativa se a gente pensar numa perda da pós-menopausa que é de 1 a 2% ao ano, né? A gente está pensando aqui em chegar a 3% ao mês numa amamentação de meses. Então, é uma perda que é significativa e numa mulher que talvez tenha alguma fragilidade prévia. A grande maioria não teve causa identificável, né? Eles não consideram nos estudos causa identificável fatores de risco, né? Por exemplo, tabagismo não é considerado uma causa secundária. Eles consideram realmente comorbidades associadas a risco de osteoporose, né? Então, talvez tenham outros fatores, né, além da gestação juntos, que não se vê nos estudos. Com relação ao método contraceptivo, eu não me lembro de ter lido nada durante a gestação, assim, de ter um impacto diferente, né, sobre a massa óssea. É possível, né, porque o que eles colocam como principal explicação para essa perda tão pronunciada é o hipoestrogenismo, né, então é possível que o tipo, a escolha do contraceptivo tenha algum efeito sobre essa preservação, mas isso não é considerado em nenhum trabalho, não é nem citado, né, se excluiu ou não. E eu não me lembro da terceira pergunta. Nem eu. Peraí que eu me lembrei. Deixa eu aproveitar e fazer a terceira. Daiane, gostei muito da sua apresentação. Dentro disso que você falou, não se faz de rotina na densitometria em mulheres jovens, previamente à gestação. Mas será que aquelas que têm uma história familiar ou têm comorbidades, digamos, fenótipos favoráveis, magrinhas, louras, assim como você, não teriam, digamos, mais indicação de fazer e eventualmente fazer um tratamento prévio, uma vez que na gestação não há segurança ainda para fazê-lo? Pois é, a grande questão é o que mudaria a conduta fazer a densitometria, né? Tudo bem, a gente identificaria talvez a mulher com maior risco, mas não existe nenhum estudo que tenha mostrado evidência de suplementar cálcio. Tem estudo até com suplementação de cálcio e triol que não mostrou melhora, né? Não mostrou assim, maior preservação de massa óssea. Então, eu acho que eu não vejo uma mudança de conduta, né? Até mesmo indicar um bisfosfonato ou uma medicação por isso na paciente que tem
só uma baixa massa óssea densitométrica ou outros fatores de risco também provavelmente não seria recomendado. Então, eu acho que não mudaria a conduta, apesar de ser uma ideia interessante, mas na prática eu acho que isso não muda a conduta, né? Eu gostaria de complementar aqui, Marcelo e Tayane, a gente tem que ter muito cuidado na gestação de não tornar os pacientes doentes, né? A gestação é um evento natural, e a Tayane mostrou a tua parte de fisiologia ali do osso na gestação maravilhosa, como a natureza é sábia, né? É impressionante, ele está lindissimamente representado pelo conhecimento científico, maravilhoso. Então, se a gente começar a pensar que esses casos raros, né, Marcelo, raríssimos, que a gente nem conhece, nem entende bem o porquê que aconteceu, pode acontecer isso, que tem que estar de olho, e começar, talvez, daqui a pouco, a fazer uma prática de fazer densitometria para, olha, que isso vai dar um aumento indiscriminado do uso de medicação, né? Não, eu acho muito complicado isso para a gente cuidar. E tu deixou claro que é outra coisa bem importante, Tayane, que a ingestão normal de cálcio na gestação, né, e vitamina D, da exposição solar normal, porque não precisa medicamentar os pacientes, as gestantes, para isso, né, para o metabolismo do cálcio. Eles até falam em artigos mais antigos de um hiperparatireoidismo da gestação, que quando há uma ingesta muito baixa de cálcio na dieta, poderia até, que eu mostrei ali que o PTH usualmente está suprimido, mas que poderia até ter mais esse fator, né, um hiperpara pela baixa ingesta de cálcio. Então, eles falam muito isso nos trabalhos, que a baixa ingesta de cálcio na gestação é um fator bem relevante de ser considerado. E a gente aqui tem uma média de ingestão de cálcio de 500 a 600 miligramas na população em geral, né? Então, certamente esse é um fator importante. Aqui teve mais perguntas. Na França, a Sandra Scalco pergunta, na França não seria o álcool, o tabagismo, magras, brancas e falta de sol? É possível. É possível, mas, enfim, a maioria das mulheres tem esses fatores e não fraturam na gravidez, né? Então, como eu falei, esse tipo de fator de risco não foi considerado nos trabalhos. Eles não consideraram, quando eu falo causas secundárias, eu estou falando de Cushing, anorexia, de comorbidades, né, sabidamente associadas à fratura. Esses fatores de risco não foram considerados, mas a questão é, por que é só algumas mulheres que fraturam, né? Sendo que todas estão expostas. Então, eu acho que é um fator, mas parece ter mais coisas. Isso aí. O doutor Marcelo vai responder, são do mesmo colega aqui, o Carlos Eduardo Gomes pergunta, primeiro, em razão da restrição em bula, a prescrição de cabergolina deve ser feita com autorização do termo de consentimento livre informado, e a segunda dele é como orientar a prescrição de cabergolina em pacientes com subfertilidade e hiperprolactinemia com prolactina entre 15 a 35 nanogramas. Bom, primeiro não há uma restrição de bula, simplesmente não consta da bula, né? É uma boa colocação, seria interessante fazer isso, né? O que está acontecendo atualmente, quem que perguntou mesmo? Quem, Karen? Oi? Foi Carlos Eduardo. Nós estamos tendo um grande problema, eu pelo menos estou tendo um grande problema no Brasil inteiro, não tem mais bromocriptina, não se encontra. Como a cabergolina é uma droga mais eficaz, mais fácil de tomar e tudo mais, no mercado você sabe como é que é, né? Não tem freguês, não tem a droga. E eu tenho muitas pacientes que eu explico, o que eu faço sempre é colocar as cartas na mesa, explicar que a grande razão para a indicação de bula é o maior número de pacientes que engravidaram com bromocriptina, 6.000 e tanto na literatura,
mas que com cabergolina a coisa está se avolumando, está chegando em 1.500, já está ficando gente grande, entendeu? E aí eu coloco esse ponto, aí vai depender do paciente. Eu realmente, pelas evidências que eu tenho, eu não vejo problema. Esses dados que nós tivemos do aumento de abortamento é algo que nós vamos realmente reavaliar, porque é o único trabalho que mostrou isso, e mesmo a compilação do Moritz não mostra isso, esse aumento de abortamento com cabergolina em relação a outras. Isso pode ser realmente um problema do estudo retrospectivo ou um problema do uso de agonistas dopaminérgicos em geral. Bom, agora, em relação à prescrição, o que eu coloco para o paciente eu não vejo problema, mas se a paciente, for passar uns 9 meses da gravidez surtada, preocupada, eu recomendo que passe para a bromocriptina. O problema, como eu falei, é que não está fácil achar. Mas eu não faço assim um termo de consentimento, mas eu esclareço muito bem a paciente os prós e os potenciais contra, e a grande maioria aceita bem atualmente. Muito bem. E a outra pergunta era se tu trata, ou como tu trataria com cabergolina em paciente infértil com prolactina entre 15 e 35 nanogramas. Então, olha, eu não tenho essa experiência, 15 nanogramas é absolutamente normal, não é? Isso. E precisa ver se realmente essa prolactina é causa da infertilidade. Eu diria que a primeira coisa é confirmar que tem indicação do uso de agonista dopaminérgico aí. Eu realmente, como eu não uso nessa situação, eu diria que se for usar, eu não veria problema nenhum das duas, mas aí vale talvez, como já é uma indicação duvidosa, usar bromocriptina. Mas realmente não vejo. Vocês têm usado isso, Karen? Não. Então é isso. Marcelo, não sei se vai ficar um pouquinho mais. A última que eu tenho como compromisso. Aqui tem uma pergunta, tem duas. Uma, então, para a Tayane, a intolerância à lactose do bebê, achei bem interessante, a Isabel Oliveira de Oliveira. A intolerância à lactose do bebê e que a mãe tem que fazer restrição da dieta, isso pode... Como proteger a massa óssea? Por restrição. Tem que suplementar. Então, a recomendação é chegar em pelo menos 1.200 miligramas de cálcio alimentar, suplementar quando necessário. Então, acho que essa seria a situação, mas fazer a suplementação adequada. Ok. Aqui a Sandra pergunta também. Bem, a Carla Vanin fez uma pergunta, eu não entendi bem o que era aqui, se o anticoncepcional pode ser uma das causas do que será, não teria uma relação com a idade de início e dose de estrogênio do composto? Eu acho que eu entendi. Será que é da amamentação? Não entendi o que ele seria isso. Eu acho que ela está perguntando a idade de início do anticoncepcional e composição da fertilidade, né? Porque tem alguns trabalhos com dose muito baixa, né, de contraceptivo em adolescente, prejudicando o pico de massa óssea. Então, acho que ela está se referindo a isso, sim, né? Isso. É possível. Esses trabalhos que eu falei ali da Swan e até tem do M. Haynes, que foi publicado recentemente, eles não consideram a história de contraceptivo de prévio, assim, né, para avaliar risco de fratura. Então, eu não saberia. O que tem um dado interessante, assim, que até tem um estudo que foi publicado ano passado, que é a gravidez na adolescência, né? A gente pensa que poderia ter um impacto talvez mais prejudicial
a gestação na adolescência interferindo na aquisição de massa óssea, mas os dados são bem controversos. Inclusive, esse trabalho do ano passado, com o trabalho indiano, mostrou aumento da massa óssea naquelas que engravidaram antes dos 19 anos. Então não tem, assim, a fisiologia não explica, né? Então... Impressionante. A medroxprogesterona de depósito, o Depo-Provera, famoso, se usou muito, eu acho um excelente método para amamentação, sabe? Que aumenta, inclusive, o leite. Mas, e mostrou que nesse período usado não recupera depois a massa óssea, né? Então, é aquelas coisas que a gente não... teria que ter um estudo muito longo para saber. Não entender. Tem outra aqui de prolactina da Sandra, para o Dr. Marcelo. E quando a hiperprolactinemia detectada de forma acidental cursa com a única queixa do desejo hipoativo sexual. Descartar. Eu diria que o mandolino faz verão. A primeira coisa é ver o nível de prolactina, a presença de macroprolactinemia, se está havendo comprometimento do eixo gonadal, se tem galactorreia. Eu acho que só uma diminuição da libido, eu acho que uma prolactina sozinha não faz verão, não. Eu realmente veria o que está acontecendo. Talvez, Marcelo, nos homens sim, mais do que nas mulheres? Olha, só para terminar, porque realmente eu tenho que sair, mas deixa eu te dizer o seguinte, Karen, eu nunca peço prolactina, a não ser que o homem tenha testosterona baixa. Isso aí é um erro se pedir prolactina junto com testosterona. Primeira coisa é ver nível de testosterona. Se estiver normal, não peça prolactina. Show. Isso é fundamental. Excelente. Tá, querido? Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Foi um grande prazer estar com essas duas excelentes e lindas médicas junto comigo. Esse é o Marcelo. Agradeço novamente a Polimara a gentileza de mais esse convite. Saúde para todos. Vamos nos encontrar em breve. Isso. A gente fica mais um pouquinho, tá? Ok. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode... Não vejo que pode encerrar. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa. Tá. Não? Pode agradecer mesmo. Foi muito bom participar com vocês. Então, tá. Agradecer a audiência, né, as perguntas, adorei encontrar vocês, encontrar vocês. Obrigada, pessoal, até a próxima, então. Foi ótimo, Thay. Beijo. Tchau. Tchau.